Vou apenas completar aqui a exploração do meu EasyPDO com alguns exemplos de utilização de outros métodos de CRUD. Já vimos aqui o Select, já vimos aqui o Insert no vídeo anterior. Eu vou-vos mostrar aqui como é que nós fazemos operações muito simples com as nossas duas bases de dados, ou com uma ou com outra, é indiferente. Eu vou agora centrar-me aqui nos clientes, poderia centrar-me nos produtos. E para quem está a cair neste vídeo de paraquedas, terá que ver os 3 vídeos anteriores, mais ou menos, para perceber exatamente de onde é que tudo isto surgiu, ok? É muito fácil, vocês vão ficar a conhecer então uma classe que eu criei que facilita a questão das comunicações com as bases de dados. E agora o que nós vamos fazer aqui é o quê? Vamos fazer um update, vamos fazer um delete com queries parametrizadas, ok? Então reparem, eu vou-me ligar à minha base de dados da loja, ou melhor, ao testes, neste caso, ao teste que tem a tabela clientes. Então vou fazer aqui um base de dados igual a new EasyPDO, e este EasyPDO vai se conectar com as opções do MySQL1, que é uma constante que eu tenho aqui definida no meu config, e no meu config MySQL1 vai usar estas credenciais para se ligar à base de dados teste. Por agora, tudo tranquilo. Vou colocar aqui um ponto e vírgula, vamos aqui colocar ainda um eco terminado, e se eu agora refrescar aqui, vocês vão verificar que não houve qualquer problema com a conexão. Bom, eu agora vou então inserir, ou melhor, vamos aqui fazer um update utilizando esta biblioteca. E é extraordinariamente simples. Vamos imaginar que vocês querem fazer a atualização deste valor que aqui está, que foi inserido no vídeo anterior desta série. Vamos retirar daqui o select from clientes e vamos passar a chamar-lhe, por exemplo, Cristina. Então eu vou dizer o seguinte aqui. Parâmetros. Ou vocês simplesmente, se quiserem usar, podem usar o P. Eu não aconselho. Na definição das variáveis, vocês devem utilizar variáveis definidas com algum significado. Por isso é que eu coloco parâmetros. Tradicionalmente costumo colocar params, porque escrevo os nomes das minhas variáveis em inglês. Mas vamos colocar aqui parâmetros. Parâmetros é igual a quê? Ora, o que é que eu vou querer alterar? Vou querer alterar o nome. Ok? Então, o nome vai passar a ser igual, neste caso, a Cristina. E, mais uma vez, este valor Cristina poderia vir do preenchimento de um formulário, que é algo que nós iremos ver nos próximos vídeos desta série. Preenchimento de um formulário para ir alimentando a nossa base de dados. Mas o que eu tenho aqui é o seguinte, eu quero alterar o nome Cristina onde? Bom, onde o ID for igual a 6. Então, eu posso colocar aqui ID 6. Ok? Ora, neste caso aqui os meus parâmetros é um array associativo em que os itens têm que estar definidos todos com vírgula. Se vocês quiserem colocar uma vírgula aqui no final também, podem fazê-lo, não há qualquer problema, era só para o caso de vocês quererem acrescentar aqui mais itens e já terem ali a vírgula colocada. Bom, mas não é necessário estar ali a vírgula e agora reparem o que é que eu vou fazer. Vou simplesmente dizer assim, base de dados, update, aqui clientes, set nome igual, e agora coloco aqui nome, que é este parâmetro que ali está, where, onde o ID cliente igual a ID. Vou colocar agora aqui params, ok? Ou parâmetros neste caso. É sempre a boca a fugir-me para a verdade. Portanto, o que é que acontece aqui neste caso? Eu estou a colocar uma query parametrizada partindo da ideia de que este valor teria vindo de um input qualquer, fosse o que fosse, e vou alterá-lo aqui neste ID, que é o ID 6, que é este que aqui está. Com esta parametrização que eu aqui tenho, eu posso construir a minha query desta forma. Muita atenção que a ordem dos itens aqui é indiferente. Aqui o nome também pode ser indiferente, desde que vocês, por exemplo, vamos imaginar que eu coloco isto assim, obviamente que aqui vocês vão ter que colocar desta forma. E isto não é um comportamento da tal classe EasyPDO que eu criei, é um comportamento do PDO. Esta classe é uma pequeníssima abstração, nem sequer se pode falar de um layer por cima do PDO, porque é praticamente que uma simplificação dos mecanismos para ligar ao PDO. Portanto, aquilo que depois vocês irão encontrar, e faremos com certeza alusão a isso, faremos com certeza alusão mais à frente, é a possibilidade de vocês acrescentarem aos vossos projetos bibliotecas muito mais estruturadas. Mas por serem muito mais estruturadas, elas acarretam consigo também um conjunto de outras funcionalidades que às vezes vocês não vão utilizar, nomeadamente, por exemplo, um Object Relational Mapping, um ORM,
enfim, outro tipo de circunstâncias que agora não queremos aqui escalpelizar de uma forma aprofundada, iremos fazê-lo mais para a frente. Mas agora reparem, nós temos aqui, então a nossa base de dados é igual a este objeto que aqui está, ou esta classe, é um objeto que nós criamos a partir da classe com aquelas parametrizações. Fazemos aqui a parametrização da nossa query e depois executamos a nossa query. Vamos verificar o que é que vai acontecer aqui. Eu vou executar, reparem, não houve qualquer erro, eu refresquei e ele deu-me aqui como terminado. E se eu agora chegar aqui e refrescar, reparem o que é que aconteceu. No ID 6 o nome passou para Cristina. Eu quero agora remover o António. Vamos fazer aqui um delete com uma query parametrizada. Então eu vou aqui simplesmente fazer aqui um comentário a isto tudo e vamos fazer aqui um delete. Então eu vou fazer simplesmente isto, params, ou melhor, vamos fazer até de uma forma diferente. Reparem, bd delete. Eu vou escrever agora delete from clientes where id cliente é igual, e agora vamos ver aqui qual é o id do cliente. É o id, vamos eliminar o 5. Mas em vez de colocar aqui o id do cliente, eu vou colocar aqui id. E agora nos parâmetros eu posso defini-los aqui diretamente. Porquê? Os parâmetros são um array. Eles podem vir de uma variável definida cá fora ou definida ali dentro. Ora, aqui só tenho que colocar id e agora dizer aqui que o id é igual a, neste caso, 5. Vamos eliminar o segundo António. Vamos colocar aqui um 5. Ok? Portanto, em vez de colocar aqui os parâmetros fora, coloquei aqui dentro, desta forma. E agora, se eu for refrescar, está terminado. Se eu for à minha base de dados e refrescar, vejam o que é que acontece ali ao 5. Ele desapareceu do radar. Ok? Portanto, isto de uma forma muito simples para vos fazer aqui uma introdução sobre a utilização desta classe EasyPDO. Existe depois um conjunto de outras funções. Vocês poderiam ter feito isto, por exemplo, vamos aqui testar, com um método que eu tenho que é mais genérico, que é o query, serve para qualquer coisa. Portanto, vocês podem utilizar simplesmente este para fazer deletes, updates, inserts, etc. Desde que utilizem parametrizações, eu vou dizer aqui que quero eliminar o 3, vamos testar para ver se está a funcionar, ok? Portanto, vai ser eliminado o Carlos. Vamos aqui fazer um refresh, reparem, terminado. Vamos aqui refrescar isto e o Carlos desapareceu. E vocês poderão perguntar, então mas se nós temos aqui o query, para que é que vamos estar a utilizar os outros? Porque depois na leitura do código torna-se muito mais simples. Reparem que se eu tentar aqui, por alguma razão, tentar eliminar o item 1, mas em vez de utilizar o método delete, colocar o select, o meu sistema vai acabar por emitir um erro que vos dá esta indicação. EasyPDO error, not a SQL select statement. Isto é, o sistema está preparado para identificar se vocês estão a escrever uma query para ir buscar informação, para ler, para atualizar, para inserir ou para eliminar. E, portanto, torna-se mais simples vocês conseguirem ler o vosso código quando estão a utilizar este tipo de métodos do que colocar query para tudo. Porque assim vocês sabem que estão a ir ler. Se tiver aqui um insert, vocês sabem que estão a inserir. Se tiver um update, vocês sabem que estão a atualizar. Okay? É com essa ideia. Este query serve para tudo. Para quem depois acabar por ficar habituado a utilizar esta classe e estar habituado a utilizar, a ler rapidamente o seu código, até porque depois aqui diz que é um delete, e portanto vocês por aí vão facilmente utilizar a classe da melhor forma. A única coisa que ficou por explicar, mas que também não vou estar a perder agora muito tempo com isso, quero avançar com alguns exercícios práticos para vocês começarem a ver isto a funcionar de uma forma muito fácil, foi esta questão que está aqui e que tem a ver com uma leitura mais específica de dados. É constituída por estes 3 métodos em que eu inicio a leitura e depois vou pedindo para ir buscar cada uma das linhas. Eu tive a ocasião já de referir porque é que estes três métodos estão aqui colocados. Poderão existir formas mais complexas de fazer tudo isto, mas eu achei que esta seria uma forma relativamente simples, em que nós podemos ir buscar literalmente milhões de registros numa query, mas em vez de virem todos guardados no mesmo resultado, eu depois posso fazer um ciclo e vou buscando um registro de cada vez. Isso vai permitir uma optimização dos recursos do meu servidor web, porque não vai provocar, por exemplo, o estouro da memória RAM do meu servidor, ou, por exemplo, uma query com tantos resultados que vai acabar por colocar o CPU do servidor web
a funcionar a 100% e tornar a plataforma completamente impossível de utilizar. Portanto, é muito importante que nós tenhamos este tipo de instrumentos à nossa mão e nos próximos vídeos eu vou fazer aqui exemplos incluindo isto com o HTML. Vamos criar aqui alguns formulários e vamos começar a fazer algumas interações. Vamos apresentar aqui um ou outro registro, selecionar aquele registro e eliminá-lo, fazer tudo isso durante os próximos vídeos, como sendo uma bateria de exercícios práticos simples, bastante simples sempre, para vocês ficarem com uma noção de como é que isto tudo funciona.